Olá! Está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. A crise econômica fez muita gente deixar de comer fora. A mudança de hábito refletiu, é claro, no faturamento de bares e restaurantes, queda de 4% no ano passado. Mas os números dos primeiros meses de 2017 trazem sinais de melhora. Este restaurante de São Paulo capricha na hora do almoço. Tudo para receber bem quem precisa comer fora. A gente está na rua trabalhando o tempo todo, você está numa reunião ou fazendo uma produção. Pelo menos 3, 4 dias por semana a gente come fora. Mais de 700 pessoas almoçam aqui todos os dias. O gerente conta que houve um período de menor movimento, mas agora o público está voltando. Esse ano melhorou bastante, deu uma subida legal, o pessoal que não vinha antes está começando a vir agora. O que aconteceu neste restaurante foi percebido em muitos outros. Com o desemprego e a inflação em alta, muita gente deixou de comer fora e o faturamento desses locais diminuiu. Mas agora a situação já está mudando e o público volta a encher o prato. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o número de empresas que tiveram um aumento no faturamento subiu de 25% no primeiro trimestre do ano passado para quase 35% no mesmo período deste ano. Nos 3 primeiros meses de 2016, a queda no faturamento desse segmento foi de quase 4%. Neste ano, a queda continua, mas mais fraca, menos de 2%. Comer fora de casa está cada vez mais incorporado ao hábito do brasileiro. O que o brasileiro está fazendo é adequando esse hábito à atual situação econômica que ele está vivendo. Então está revendo seu ticket, está revendo seu hábito alimentar, mas continua comendo fora de casa e a tendência é que coma mais e mais. Com crise ou sem crise, muita gente tem que comer fora de casa. E quando o preço é bom, ajuda bastante. Tem lugar que aquela facada você já fica, devia ter trazido uma marmita, mas tem lugar que você abriu, por exemplo, um prato desse aqui, que serve 2 pessoas, dividindo, fica num preço acessível e tem como se a gente comer fora. E quem não quer gastar, pode aproveitar para guardar dinheiro. Jonatas, o hábito pode resultar num bom investimento ou transformar um sonho em realidade. Esta moça tem um foco e, para isto, já começou a poupar. Quando você faz essa reserva, você está guardando para uma eventual necessidade ou para um sonho que você tem? Para um sonho. Qual é? É pagar a faculdade. Esta outra não economiza nada, até faz compras por impulso, mas também sabe o que quer. Um carro novo. 0 quilômetro. 0 quilômetro. Só que a maioria da população nem se preocupa em poupar. E são várias as desculpas. Não sobra, é muita coisa, né? Eu sozinha, daí não tenho ajuda, daí então não tem como poupar. É o que aponta uma recente pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Entre os brasileiros, 65% não tem reserva financeira e apenas 14% poupam com o pensamento na aposentadoria. Para este consultor financeiro, o primeiro passo para quem quer e precisa guardar dinheiro é ter um sonho e dá para economizar, mesmo em tempos de uma economia mais retraída como agora. É possível e devemos poupar, porque a poupança, na verdade, ela serve como uma garantia, até para tempos ruins como esse que nós estamos passando. Então eu preciso criar um hábito de poupar e ter reserva financeira. A Jéssica sabe que poupar é uma questão de disciplina. Ela tinha 2 metas a curto prazo. A primeira era comprar um apartamento que ela adquiriu na planta e vai ser entregue no fim deste ano. A outra, que vai coincidir com este período, é a compra à vista de um carro seminovo e conseguiu juntar R$50 mil. Nesta fórmula, não há milagres e nem mágica. Poupar, ele vai além de você juntar um montante de dinheiro, uma quantidade de dinheiro. Ele é o que propicia você realizar os seus sonhos. Então é por isso que eu economizo, para realizar os meus sonhos hoje em dia.
8 de cada 10 mulheres que retiraram as mamas por causa do câncer não tiveram direitos respeitados pelo Serviço Público de Saúde, o de fazer a reconstrução no momento da retirada. A pesquisa é da Sociedade Brasileira de Mastologia. Wanda descobriu que tinha câncer em 2012 e precisou remover a mama direita. 3 anos depois, ela entrou na fila de espera do SUS para fazer a cirurgia de reconstrução, que aconteceu há apenas uma semana. Foram 5 anos com a sensação de um corpo mutilado. Não é fácil. Eu fiquei muito triste, muito chateada. Eu ia tomar banho, eu colocava a mão, eu achava aquilo monstruoso, né? Assim como Wanda, milhares de mulheres em todo o Brasil tiveram que retirar as mamas por causa de câncer e ainda aguardam pela cirurgia de reconstrução. Enquanto esperam, elas têm que lidar com a autoestima baixa e muitas vezes acabam se isolando do convívio social e familiar. A lei obriga a rede pública a oferecer a cirurgia plástica nos casos de mutilação pelo câncer. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, 210 mil mulheres foram diagnosticadas com a doença no Brasil, de 2008 a 2015, com base em dados do SUS. Mais de 90 mil passaram pela mastectomia, mas apenas 1 em cada 5 teve as mamas reconstruídas na rede pública. O vice-presidente da Sociedade de Mastologia diz que o número de cirurgias de reconstrução da mama tem aumentado, mas ainda faltam equipes médicas capacitadas. Nós temos que dar uma infraestrutura hospitalar para que você tenha disponibilidade de tempo e espaço para que esse procedimento seja realizado a contento. E, obviamente, que a conscientização da mulher de seus direitos, exigindo não só do médico, mas do gestor de saúde, que a sua cirurgia seja feita com reconstrução imediata, isso é muito importante. Na recuperação, o apoio de familiares e amigos é muito importante. Wanda contou com a ajuda da mãe e dos 2 filhos. Sempre tá elevando a autoestima dela, fazer as coisas também, tentar ajudar ela ao máximo, assim, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Dia dos Namorados, data de comemoração para o comércio, lojas cheias, correria para as compras. Peraí, será que é assim mesmo, hein? Essas datas especiais ainda levam as pessoas às lojas como antes? Será que o amor na vitrine só vai valer em 99? Para falar sobre o amor em tempos bicudos, convidamos o economista, professor de finanças do IBMEC, Gilberto Braga. Meu caro Gilberto Braga, é um prazer tê-lo aqui no Visual. Tudo bem? Tudo jóia, o prazer é meu, Davi. Muito obrigado mesmo. Os saúdes resistem a esse período de vacas magérrimas, Gilberto, com presentinhos baratinhos, lembrancinhas? Olha, Davi, está muito difícil esse ano de 2017. As pesquisas mostram que o brasileiro vai gastar menos. Então, infelizmente, caiu aí em torno de R$10 a média do presente, e esse ano vai ser em torno de R$120 a R$130 o que o brasileiro pretende gastar, aqueles que ainda podem, porque a pesquisa também detectou que aproximadamente aqueles que ainda pretendem presentear a pessoa amada têm a intenção de gastar até menos que no ano passado. Então as pessoas que vão gastar, querem economizar, estão com medo da crise, mas de alguma forma querem expressar o seu carinho, o seu sentimento, o amor pelo próximo, com quem convive, com quem mantém um relacionamento. O amor tem que ser sólido mesmo, né? Opa! Deixa eu te contar, uma recente pesquisa do SPC Brasil e Confederação Nacional de Diretores Lojistas apontou que 4 em cada 10 brasileiros fez compras espontâneas, não é? Por impulso, aí no mês de maio. Isso já denota um bom sinal? Na verdade, mostra que nós temos 2 blocos de pessoas. O comportamento daqueles que efetivamente estão com medo da crise e que estão dizendo que estão economizando, e outros que, até em momentos de crise, ficam até mais deprimidos, mais saudosos ou saudosistas, e, num certo sentido, pisam na jaca e se deixam seduzir por uma compra instantânea, por uma compra aproveitando uma oportunidade, uma oferta, e isso aparentemente acontece com 40% dos brasileiros, ou aconteceu no último mês. A pesquisa mostra que o brasileiro ele é fadado a entrar num shopping center, por exemplo, encontrou uma oferta na vitrine, verificou que o preço está barato e se ele tem
forma de pagamento, ou seja, se ele ou tem o dinheiro ou tem o crédito do cartão ou alguma forma de parcelamento, ele compra. Esse aumento de 1% do PIB no último trimestre com relação ao último de 2016 denota um leve crescimento, enfim, uma melhoria. É uma boa notícia, né, Davi? É uma boa notícia, pelo menos para os ânimos, né? Eu acho que sim. Nós podemos asseverar que, aparentemente, a velocidade dessa recuperação vai diminuir, mas tudo indica que qualquer que seja a solução, digamos assim, esse caminho econômico deve ser preservado. Sim. Então é bastante provável que tenhamos, ao final do ano, a continuidade ainda da diminuição da taxa de juros, uma pequena elevação da economia, um crescimento modesto do PIB e, num certo sentido, uma retomada da geração de empregos a partir do último trimestre de 2017. Meu caro Gilberto, o consumo das famílias ainda teve um indicador negativo, 0,1% negativo, retraiu. Para fechar, né, você acha que os namorados ainda vão ter que esperar muito tempo aí para ganhar presentes melhores, hein? Olha, eu acredito que não. A expressão do sentimento pode se dar de qualquer forma. Uma poesia, pegar uma foto, e hoje você tem recursos tecnológicos, você pode montar um álbum e até mesmo pegar uma flor de jardim, está valendo, no Dia dos Namorados. Aproveita que é hoje, dá tempo, não vai deixar passar em branco. É porque as flores nos lojistas ainda estão bem caras no Dia dos Namorados. Opa! Né? Gilberto Braga, muito obrigado pela sua participação aqui no Visual. Um prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu. Muito obrigado. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.